Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 23. Muito conhecido, mas tem tantos mistérios nesse salmo, irmão, que eu fiquei intrigado com, recentemente descobri um novo mistério e resolvi trazer para os irmãos e destrinchar aqui o Salmo 23, né? Livro de Salmos, quem achou, pode ficar em pé e ver essa palavra do Senhor, dá um brado pentecostal. Salmos 23, a epígrafe diz: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Amém. Só até aqui, pode sentar glorificando a Deus. Irmãos, Davi era o rei, mas ele também era um pastor de ovelhas. E diferente de outros versículos e outros salmos de outros, até outros autores, esse salmo não é uma teoria religiosa. Esse salmo ele é um testemunho espiritual de um homem conduzido por Deus. Então ele mostra maturidade espiritual. Se a gente dividir o Salmo 23 em pedaços, do versículo 1 ao versículo 3, Davi fala sobre Deus. No versículo 4, Davi fala com Deus. E no versículo 5 e 6, Davi menciona Deus como anfitrião e rei, como aquele que honra o servo fiel. E é uma jornada. E é uma coisa, a poesia do Salmo 23 é uma coisa muito diferente dos outros salmos, da maioria dos salmos, porque aqui Davi não pede vitória, ele não pede dinheiro, não pede prosperidade, não pede proteção, não pede vingança. Ele não pede nada, diferente dos outros salmos. E esse é o fator raro, porque Davi, como pastor, ele passou por dificuldades. Sinta a presença de Deus aqui. Ele conhecia os vales escuros. Como pastor, ele conhecia o perigo dos predadores. Ele sabia, irmão, conviver na solidão do campo. E ele tinha a certeza da dependência total da ovelha para o pastor. Então esse salmo ele não é um salmo de súplica. É um salmo que determina que ele entende e confia na presença do Senhor. É um salmo de confissão, de confiança. Não é sobre conforto, não é sobre riqueza, e muito menos sobre a ausência de problema. Mas é um salmo que declara a confiança que ele tem em Deus. Então, no versículo 1, que é o versículo que mais chama a atenção, e eu vou concluir com ele nessa pregação. Então, quem estiver ouvindo pela internet, eu peço que ouça até o final, porque o mistério maior eu vou falar no final só. Tá? Aqui no primeiro versículo, irmão, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pastor aqui é roi. Então é um termo que em hebraico é usado para... Era um título que também era dado a reis, não só pastores de ovelha. Por quê? Porque o rei ele também conduz o povo. Ele também provê alimento para o povo. Ele também protege, governa e vigia. E é o que o pastor faz. Então, o mesmo termo usado para pastor é usado para o rei. Porque ele provê o alimento, conduz, protege, vigia e governa. Nada me faltará é onde há o mistério. E a gente vai ver isso quando chegar ao final. Versículo 2, o Davi ainda está falando aqui sobre Deus. E ele está explicando aqui como que Deus
estaria com ele no campo, da mesma maneira que ele via como que as ovelhas ouviam no campo com as ovelhas. Deitar-me faz em verdes pastos. Irmãos, o verbo deitar-me faz, em hebraico, é diferente do verbo deitar. São dois verbos diferentes. Eu quero que os irmãos entendam claramente a diferença. Eu deito, mas se eu pedir para o pastor deitar, eu faço ele deitar. Está entendendo a diferença? Deitar-me faz é uma palavra em hebraico, um verbo. E a ovelha, irmão, ela só deita. Eu sinto muita presença de Deus aqui. A ovelha não deita se ela tiver com medo. Ela não deita se ela vê perigo, se ela vê predador em volta, se ela vê uma iminência de conflito, ela não deita. A ovelha só deita quando ela tem aquela plena confiança no pastor. E Davi está dizendo aqui que Deus faz isso com a gente, irmãos. Faz você deitar, ele te coloca em uma situação de repouso, de total segurança. Faz você repousar em segurança. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Aqui na minha Bíblia tem um asterisco, não sei se todas têm, mas na minha tradução diz que águas tranquilas também podem ser águas de descanso. O descanso aqui que está querendo dizer o hebraico original é descanso espiritual, que traz uma segurança pela aliança. Essa aliança que Jesus fez conosco através da cruz, ela te dá aquela paz que excede a todo entendimento. Então essas são as águas tranquilas de descanso. Ou seja, Deus ele muda os ambientes, irmãos, para te dar segurança, para te dar paz, para mostrar para você, olha só, você pode ficar tranquilo, deite, relaxe, descanse. Não é sobre fartura, prosperidade, sobre tudo aquilo que você vai conquistar, não. É sobre Deus estar mostrando para você que você não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhum predador, não vai ter nenhuma dor e nenhum conflito. Fique tranquilo, descanse em paz, em águas tranquilas. E assim, o Senhor ele muda os ambientes e eu gosto muito de mencionar nesses momentos, irmão, com a palavra de Deus, que Deus cura a ansiedade. Não é através de mensagem de autoajuda que eu vou falar que, mas você tem que ficar bem, fica tranquilo. Não, irmão, estou te mostrando aqui uma condição que Deus faz contigo, que vai curar a ansiedade. Porque você tendo a tranquilidade, a certeza de que Deus vai tirar todos os conflitos ao seu redor, a ansiedade está curada. E é algo que, a ansiedade, irmão, você sabe aquele estado de alerta que o ser humano fica? Dá ansiedade isso. O que Deus faz, ele te coloca numa situação que ele remove esse estado de alerta da sua alma. Porque você tem plena confiança em Deus. Essa confiança é que faz você deitar. É a confiança que a ovelha tem no pastor que faz ela deitar. Ela não vai deitar se ela estiver vendo qualquer iminência de perigo. E ela confiando no pastor, o pastor faz ela deitar, ela deita. Então, irmãos, Davi faz um paralelo aqui tremendo no campo. E o versículo 3 aqui, Deus continua presente no campo, como pastor. Versículo 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Irmão, refrigera, aqui tem um dos grandes mistérios aqui. Eu vou ter 3 grandes mistérios aqui. Eu vou falar de 2 ao longo da pregação, e o último é o mais importante para mim, que foi o que me atraiu a pregar sobre esse capítulo. Né? Aqui, a palavra refrigera é shuv, em hebraico, que significa retornar, trazer de volta, restaurar ao estado original. Só que ele está falando aqui, refrigera a minha alma. Eu quero que os irmãos lembrem qual era o estado original da sua alma. Da onde vem a sua alma? Você lembra da criação? Deus soprou fôlego de vida. O que ele fez? Soprou. De onde vem a alma? De dentro de Deus, irmãos. O sopro de Deus é a sua alma. Deus faz a sua alma retornar ao estado original. Isso refrigera a sua alma. Esse refrigério só Deus pode te dar.
É o fato de você ter a inocência, a tranquilidade, a segurança de você estar no colo do Senhor, cuidado, guardado, restaurado. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Irmão, veredas aqui é uma palavra usada para caminhos antigos e seguros. Então, Deus está te guiando não pelo novo, mas Ele vai te colocar num lugar que você vai ter segurança para andar, segurança para permanecer. E justiça aqui não traz só a ideia de justo ou de lei, de legalidade. A justiça em hebraico traz uma ideia de alinhamento, uma ideia de ajuste à aliança. Veredas da justiça são caminhos antigos, caminhos clássicos que você conhece. Deus ele vai te alinhar nesse caminho, vai te colocar, olha, é por aqui que você vai para a aliança. Qual é a aliança, irmão? A aliança está cruz. O sangue de Jesus derramado na cruz, pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo nosso pecado. É esse sangue que reme o nosso pecado, que traz salvação. A promessa de vida eterna na glória, Ele ressuscitou por nós. Ele foi sacrificado e entregou a sua vida por nós. A vida de Jesus, o próprio Jesus disse, a minha vida ninguém tira, eu doloei, né? Dá-lo-ei. Então, o Senhor, Ele fala que Ele que deu a vida. Ninguém tirou Ele, ninguém matou Jesus porque quis. Jesus foi sacrificado por uma missão que Deus colocou, por um propósito maior, para que o sacrifício de Jesus remisse os pecados da humanidade. Então, irmãos, esse alinhamento, quando Deus fala que refrigera a sua alma, traz ela de volta ao estado original, né? De alma vindo de dentro de Deus, te coloca no caminho alinhado para a aliança de Cristo. O que isso gera na gente? Fidelidade. Esse é o objetivo desse versículo. Que você entenda que Deus quer estar te colocando na fidelidade porque Ele é fiel. Ele te guarda independente dos seus pecados, independente dos seus erros, independente daquele coração que ainda não foi quebrantado. Deus está lá insistindo, insistindo. Aí você sai um pouquinho para o lado, Ele puxa mais para cá. Quando você entende que essa puxada foi Deus que deu, você se alinha. Daqui a pouco desvia de novo, Deus puxa mais uma vez, se alinha. E nesse alinhamento, você vai aprendendo a ser fiel a Deus. É o que a gente precisa, ter fidelidade a Deus. E aqui no versículo 4, irmãos, a Bíblia diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O versículo 4 é o versículo central. E aqui nós temos a palavra central desse versículo. Porque enquanto Davi no primeiro, segundo, terceiro versículo fala sobre Deus, no versículo 4 ele fala com Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo. Então ele afirma, é como se ele estivesse falando com a igreja, de repente ele olha para Deus e fala, tu estás comigo, Senhor. Você já falou, já teve essa liberdade, essa confiança de em oração olhar para o alto e falar, tu estás comigo, Senhor. Eu sei que tu estás comigo. Essa afirmação, irmãos, você só pode partir de uma confiança, e confiança no relacionamento. Relacionamento é algo que a gente constrói. Seja relacionamento de trabalho, de amizade, familiar, amoroso, um relacionamento que vai até, irmão, um relacionamento de você com uma máquina. Se você não sabe mexer no celular novo, você compra, com um tempo você não vai aprender a mexer? Você está tendo relacionamento com aquilo, você está dedicando tempo àquilo. Quanto mais tempo você dedica, a prática leva à perfeição. Quanto mais tempo você dedicar ao relacionamento com Deus, mais confiança você vai ter em olhar para o Senhor e falar, tu estás comigo, Senhor. Então, Davi ele chega aqui e fala que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele sabe que ele não vai andar, irmão. Ele não fala quando eu andar pelo vale da sombra, porque isso aqui não é sobre morte, é sobre trevas profundas. Não é a pessoa morrer, é a pessoa atravessar. Então ele tem a certeza de que ele não vai atravessar. Porque se ele achasse que ele pudesse atravessar em alguma vez, ele falava, quando eu atravessar pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. E mudaria o tempo verbal. Aqui ele está afirmando, ainda que eu passasse, porque eu sei que eu não vou passar. Ainda que eu passasse, que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
eu não ia ter medo, porque ele se recusa a viver dominado pelo medo. A confiança que Davi tem em Deus mostra essa recusa. Ele recusa a sentir medo. Ele se recusa a sentir medo. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E aqui ele afirma, esse centro do versículo do capítulo 23, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, vara em hebraico, ele representa autoridade, disciplina e governo. Cajado representa direção, apoio ou sustento. Então ele está dizendo aqui que, ainda que ele andasse pelo vale do sombra da morte, por que ele não temeria? Deus está com ele, e ele sabe que a autoridade de Deus e a direção de Deus estão com ele. Ele sabe que a disciplina de Deus e o apoio de Deus estão com ele. E ele sabe também que o governo de Deus vai sustentá-lo. Então é a confiança que Davi tem. A partir do versículo 5, Davi agora fala de Deus na mesa do rei, como anfitrião e rei. Versículo 5 ele fala: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Preparas em hebraico aqui, hoje eu não estou mencionando todas as palavras, não, para não ficar muito confuso, tá? Vou falar uma ou outra, mas já foi toda feita a pesquisa. Vou ficar falando em hebraico aqui a pregação inteira, os irmãos acabam se perdendo, entendeu? Então vamos falar só da principal aqui no final. Então a palavra em hebraico aqui para preparas significa organizar. O verbo utilizado para preparas significa organizar. E a palavra inimigos, que é uma que eu acho importante, tsoreira, ou tsorerá, né, depende da pronúncia, está usada aqui como inimigos, mas na verdade quer dizer que se refere a pessoas que te tratam com hostilidade. Preparas uma mesa para os meus inimigos. Organiza uma mesa com as pessoas que me tratam com hostilidade. E aqui, irmãos, eu abro um parêntese para dizer que eu sou exemplo vivo disso. Eu trabalhava numa empresa americana, e na época da Lava Jato, essa empresa era prestadora de, irmão sabe, eu sou engenheiro de petróleo, eu estava numa empresa que era prestadora de serviço, e o maior contrato que ela tinha era com a Petrobras. Na época da Lava Jato, a Petrobras parou todos os contratos, por causa da Lava Jato. Os irmãos sabem o que houve na Lava Jato, foi da época de 2015, mais ou menos. Chegou em 2016, as empresas prestadoras de serviços que dependiam da Petrobras não estavam recebendo dinheiro, porque os contratos estavam parados. E elas tiveram que fazer o quê? Demitir. Houve uma demissão em massa em Macaé. Não por performance, mas por corte de custo. Eles chamam isso de RIF. R-I-F. São iniciais para Reduction in Force. Redução na força de trabalho. É um termo que eles usam para falar, olha, eu não estou te demitindo porque você é ruim, não. Eu estou te demitindo porque eu preciso reduzir o meu quadro de funcionários. E eu estava com o cargo errado, o salário errado, eu tinha sala, eu tinha equipe, e o meu cargo pagava 4 técnicos. Então eles resolveram me demitir, pagaram tudo meu, acabou sendo bênção, né? Consegui comprar meu apartamento, esse batistério que vocês irmãos estão vendo aqui foi fruto do dízimo dessa demissão, essa bateria também. Construímos um batistério na igreja com o dízimo da demissão. Né? Isso aí é uma construção, uma obra, isso é uma piscina, irmão. Isso é uma piscina, só a vedação disso aí é caríssimo. Então foi toda uma estrutura que a gente fez para criar para construir o batistério, a bateria. Enfim, o dízimo veio para a igreja, eu consegui comprar um apartamento e já fiquei empregado de novo 2 anos e meio depois. Consegui um emprego numa operadora. E eu estou dando testemunho para os irmãos aqui, porque operadora é diferente de prestador de serviço. Operadora é similar à Petrobras, mas era uma operadora francesa. E aí, quando eu estava nessa operadora, as pessoas que me trataram com hostilidade passaram a me servir como cliente. Passaram a me convidar para almoço, passaram a me convidar para jantar, passaram a me pedir para agendar reuniões comigo e com o meu chefe, passaram a me pedir conselhos sobre quando que a empresa ia abrir licitações. Então, quando Deus fala que Ele vai organizar uma mesa, na verdade, o que Deus está querendo falar? É um banquete de aliança.
É honra versus desonra. É um momento que Deus tem. Ele não quer destruição na tua vida, ele quer te honrar. Ele vai honrar o servo fiel de alguma maneira. Ele vai preparar algo com aquelas pessoas que te hostilizavam. Às vezes você nem sabe quem são. Mas Deus vai te colocar numa posição que você vai ser honrado. Um banquete de aliança. Essa é a representação física disso. Eu quero que os irmãos imaginem. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deus, ele organiza a mesa, você do lado, ele organiza a mesa para você, e os inimigos estão junto aqui, aí Deus fala, ó, isso aqui eu fiz para você. É isso que eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Então, irmãos, isso é sobre honra, alegria, cura, separação, consagração, que tem a ver com logo que vem aqui depois. Quando o Senhor fala, depois que ele preparou isso, ele unge minha cabeça com óleo. Essa unção com óleo, irmãos, os irmãos participaram aqui da unção, né? Quando eu fui consagrado a pastor, quando as missionárias foram consagradas a missionária, o diácono foi consagrado a diácono, o óleo derrama sobre a cabeça. A gente tem a consagração é um momento de separação, onde você se ajoelha e entrega a sua vida a Deus. Você desce um degrau na servidão, começa a servir mais, para que você receba a unção de Deus. E o óleo derramado na cabeça, o azeite que derrama na nossa cabeça, representa essa unção. E aqui Davi fala, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Então, ou seja, Deus, ele não vai pegar, te dar um pouquinho de unção, irmão. Ele vai continuar colocando, não vai ter onde colocar. Vai transbordar por você, vai cobrir todo o seu corpo, toda a sua alma. Vai ficar algo que vai ser superabundante na sua vida. Você entende que a unção é superabundante? Olha o que Paulo falou em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. É isso que Davi está falando aqui, irmão. Davi está mencionando que quando Deus te unge, a unção superabunda na sua vida. E aí você tem que se colocar nessa posição. Na posição onde eu fui consagrado, eu fui ungido, fui separado. Eu entendo que a graça vai superabundar na minha vida. E eu preciso me colocar nessa posição. Uma posição de unção. E aí, Davi continua e fala, no versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Irmão, me seguirão, em hebraico aqui, é um verbo que significa perseguir, correr atrás ou caçar. Tem um lugar que eu lembro de um versículo, Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, a Bíblia diz, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu preguei recentemente sobre isso, pouco tempo atrás, uns 3, 4 meses. Essa pregação aqui, irmãos, eu mencionei que alcançarão, vem depois de um verbo que em hebraico significa perseguir. Perseguir como a polícia persegue o bandido. Como o atacante persegue o inimigo. Perseguir é correr atrás. E o alcançarão desse versículo, normalmente em hebraico, vem depois do perseguir. Então, quando Davi fala aqui que as bênçãos... Davi fala que a bondade e a misericórdia me seguirão, estão perseguindo. Está correndo atrás. Bondade e misericórdia de Deus vão perseguir você. A confiança que você tem que ter em Deus é quando Deus derrama essa unção sobre você, você retribui com fidelidade, bondade e misericórdia de Deus te perseguirão. Em Lamentações, irmãos, capítulo 3, Jeremias tem uma passagem clássica que no versículo 22 ou 24 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Davi está falando aqui que bondade e misericórdia em hebraico é hesed, que significa aliança, lealdade. Então, a aliança de Cristo te perseguirá.
a lealdade de Deus te perseguirá e será abundante na sua vida, até que você entenda que o pecado leva à morte e que a fidelidade leva para a vida eterna na glória. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Novas são a cada manhã. Versículo 23 de Lamentações 3. Grande é a tua fidelidade, porque a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Esses 3 versículos falam de confiança. Esperarei nele. Então você sabe que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, não tem fim, e elas te perseguirão. Elas não deixarão você em paz, irmão. Elas vão te perseguir. A bondade de Deus e a misericórdia do Senhor vai te perseguir todos os dias da minha vida, que Davi fala. Então Davi está afirmando que o Senhor, ele está com ele e estará com ele todos os dias da sua vida. E não são só um momento raro de confiança, não, irmão. É uma confiança permanente, que a gente não pode vacilar no momento de dúvida. A gente tem que ter essa certeza de que há uma promessa na Bíblia. E aí, o versículo 6 finaliza com: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmão, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tem 2 sentidos aqui, o sentido profético e o sentido atual, que a gente tem que ver para a nossa vida agora. O sentido profético, irmão, que Davi já está dizendo aqui, que ele vai morar no céu. Quantas vezes você já olhou para Deus no céu em oração e afirmou: Senhor, eu vou habitar na sua casa? Ou é isso, você não pede isso? Porque se você não pede isso, irmão, você tem que começar a pedir. Não é pedir bênção material, não. Já falei, bênção é consequência de vida no altar. Consequência. Deus te dá bênção para te dar conforto, para te dar tranquilidade, para te dar calma, para te dar paz. Mas não é para a bênção te tirar da graça, não, irmão. Não é para a bênção te desviar do caminho, não. Porque se a bênção vem para te tirar do caminho, não é bênção, é maldição. De repente não foi Deus que deu, de repente Satanás mandou, sabendo que aquilo ali ia tirar teu coração da igreja. Então, irmãos, a gente tem que ter essa certeza, essa fidelidade, porque habitarei na casa do Senhor é aquilo por longos dias, é o que a gente deseja profeticamente para a eternidade. Agora, para o momento atual, habitarei na casa do Senhor por longos dias, significa permanecer na presença. Permanecer na presença do Espírito Santo. Habitar na casa do Senhor não é só vir à igreja, não. É ter vida no altar, fora daqui, andar em espírito, viver em espírito. Estar, irmãos, na presença de Deus. Habitarei, está afirmando. Você vai afirmar para Deus? É isso que a gente tem que fazer. Afirme para Deus que você vai habitar. Habitarei, Senhor, na tua presença. Chega hoje à noite em casa, ajoelha e ora, irmão. Entrega a tua vida ao Senhor e fala: Senhor, eu habitarei na tua presença. Afirma isso para Deus, irmãos. E aqui eu concluo voltando para o versículo 1. Porque esse versículo é tremendo, irmão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sabe qual é o problema desse versículo, irmão? A tradução dele não está errada, não. Ela está adaptada. Porque poeticamente, nada me faltará, soa melhor do que a tradução literal. O verbo em hebraico aqui é lo ersar. Lo significa não. Ersar significa faltarei. O Senhor é meu pastor, não faltarei. Dá para entender? Eu vou explicar um pouquinho mais. Não significa que você nunca vai passar necessidade. Porque quando você fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu fico tranquilo, não vai faltar nada na minha casa, não vai faltar dinheiro, não vai faltar comida, não vai faltar trabalho, não vai faltar amizade, não vai faltar nada. Você fica tranquilo achando que não vai, mas não é sobre abundância. É sobre não faltarei com Deus. Eu não faltarei. Eu não serei um homem vazio. Eu não sairei da presença. Eu não serei diminuído. Eu, irmãos, não estarei incompleto. Porque tu estás comigo. Então essa tradução, irmãos, assim, Davi, ele sofreu, ele fugiu, chorou, foi perseguido, andou pelo deserto,
ele não está falando sobre abundância. Esse capítulo não fala sobre prosperidade. Fala sobre você não faltar com Deus. Ele está falando sobre a fidelidade de Deus e ele afirma que eu não faltarei no primeiro versículo, irmão. Está muito forte aqui a presença de Deus. No primeiro, ele abre o capítulo afirmando, eu não faltarei contigo, Senhor. Você tem essa intrepidez de virar para Deus e falar, eu não faltarei contigo, Senhor. Eu não serei um homem vazio. Eu não serei diminuído. Porque, irmão, não é sobre conforto, não é prosperidade, não é ausência de sofrimento. Mas esse capítulo, ele representa a sustentação da sua alma. É a afirmação que Davi tem na confiança de que Deus vai sustentar ele. E aqui eu encerro, irmão, com o que Paulo fala. É semelhante essa tradução ao que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É muito bem traduzido como tudo posso naquele que me fortalece. Só que Paulo está usando exatamente a ideia de Davi aqui. Ele não está falando que você pode fazer qualquer coisa. Ah, eu posso pedir demissão do emprego que amanhã Deus vai colocar outro no meu lugar. Ah, eu posso vender esse carro que daqui a pouco Deus vai abrir a porta. Ah, eu posso, sei lá, sair sem rumo e Deus vai colocar. Irmão, você está colocando Deus à prova fazendo isso. Não é isso que Deus quer. Quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando antes aqui no versículo anterior, todo mundo esquece de ler, né? E fala exatamente o que Davi fala. Não é que nada me faltará, eu terei abundância. Eu não faltarei contigo, porque eu tenho a confiança de que tu estás comigo. É isso que Davi fala. E quando ele fala isso, Paulo vem aqui no versículo 12, irmão, do Filipenses 4. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto em ter fartura como em ter fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ter abundância, mas também posso ter necessidade, porque Deus me fortalece. Posso ter fome, mas também posso ter fartura. Se a fome vier, você pode tudo, porque Deus está contigo, Deus te fortalece. Irmão, tudo aqui, Paulo explica isso antes, o que está intrínseco no versículo 1 de Salmos 23, quando Davi fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, a partir de hoje, irmão, quando você ouvir esse versículo, lembre que o Senhor é teu pastor, eu não faltarei. O Senhor é meu pastor, eu não serei um homem vazio. O Senhor é o meu pastor, eu não me tornarei vazio. O Senhor é o meu pastor. Irmão, eu posso passar dificuldade, eu posso ser perseguido, eu posso sofrer, eu posso chorar, eu posso atravessar o deserto, mas tu estás comigo, Senhor. Afirme para Deus que tu estás comigo. E Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.